Estamos juntos. Alegria, aleluia. Já estamos ao vivo. Muito bem, seja bem-vindo. Canal A Bíblia Diz. É isso aí, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos trazermos mais uma live proveitosa respondendo a perguntas de nossos inscritos. É isso? Deixa eu olhar aqui se já estou ao vivo. Canal A Bíblia Diz. É isso aí, meus irmãos. O musical tá bom, deixa eu abaixar mais um pouquinho. É isso aí. Trazermos mais uma live proveitosa. Você está ouvindo aí no fundo musical Armando Filho, ok? Armando Filho, Avivamento Total. Canal A Bíblia Diz, você está aqui ouvindo lives que edificam, hoje com um tema bastante interessante, né? Simples, mas interessante. Por quê? Porque o divórcio hoje está banalizado, também o casamento. Então o tema hoje é: o segundo casamento é pecado. A banalização do divórcio na classe evangélica. É o tema, tá? E queremos falar a você que está aí nos ouvindo, dizer que lamentamos o fato de que a classe evangélica brasileira, que era para ser exemplo em tudo, tem deixado muito a desejar. Até porque em nossa... Boa noite, Elia Barros. Seja muito bem-vinda. É uma satisfação tê-la com a gente, tá? Muito obrigado. Hoje a classe evangélica, ela tem crescido assustadoramente e nesse rótulo de evangélico entrou muita gente dizendo-se também que serve a Deus, dizendo-se que também são crentes e que também estão procurando agradar a Deus. Tudo bem, cada um faz como achar que deve fazer, como achar que deve viver a sua vida, a sua fé. A gente respeita. Agora, quando analisamos tais coisas à luz das Escrituras Sagradas, aí percebemos que há sim uma enorme lacuna a ser preenchida, que é o compromisso, a responsabilidade com o reino de Deus, né? Nós vemos que a classe evangélica brasileira, inclusive no Brasil, né, virou motivo de chacota, de escândalo e etc. Mas o assunto não é exatamente esse, tá? A gente sabe que, como Jesus falou, nos tempos do fim, ou nos tempos finais, haveria muitos escândalos, traições, brigas, intrigas e tantas coisas que destruiriam as famílias, a fé, a crença das pessoas. E para confirmar isso, concernente ao casamento, eu quero ler aqui a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 38 e 39, que diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Bem, isso mostra que o cristão, ele deve estar preparado, ter preparação, ter responsabilidade com sua vida espiritual, ter cuidado com o pecado, ter cuidado com a sua fé, para que ele não venha auto se enganar ou perder a sua crença, a sua confiança. O que é fé? A fé é a confiança em Deus. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E esperamos com fé, com confiança, o que não vemos. Está na Bíblia. Então,
O que pode abalar a fé de um crente? Muitas coisas. Agora, um crente seguro na fé, o que pode abalá-lo? Nada, nada, ninguém poderá abalar um, um crente firme na sua fé. Agora, se um crente firme na fé é abalado na estrutura familiar, aí esse crente se acaba. Por quê? Porque a coluna de uma fé sólida para quem é casado é o seu casamento, é a sua família. Se um homem perde sua esposa, ele vai ter um grande abalo em sua fé. Não é que sua esposa seja a sua salvação, não é que seu marido seja a salvação da mulher, mas não é a salvação da alma, mas vai cooperar muito com ela, vai ajudá-lo muito. Por quê? Porque são a mesma carne. Então, o adversário, usando de artimanha, decidiu atacar a base mais importante do lar, que é o casamento, a família, a base da sociedade. E por causa desses ataques, dessa banalização, as igrejas evangélicas no país, tá, elas perderam espiritualidade e perderam credibilidade, também perderam qualidade. Por quê? Porque se abriram as portas para as muitas coisas, liberar muitas coisas que não podiam ser liberadas. E liberaram com uma prerrogativa, com uma argumentação, com uma falácia de que é o secularismo, o mundo ficou moderno, as coisas estão modernas, mas essa modernidade ela não deveria e não deve entrar na nossa igreja, na nossa casa, no nosso lar. E por ter entrado no lar de muitas pessoas, aí veio a instabilidade. Se você entende o significado de estabilidade, você sabe o que eu estou dizendo. Existe estabilidade, uma coisa que é sustentável, que é firme, que não cai porque está estável. Mas existe o contrário de estabilidade, que é instabilidade. É uma coisa instável, insegurança, que pode cair. E isso está acontecendo no casamento de muitas famílias evangélicas brasileiras, por causa que está faltando o cuidado com a proteção da fé, com a doutrina, com o ensino, com o zelo. Né? Hoje em dia não se fala mais da esposa ter carinho e respeito pelo esposo, pelo marido, pelos filhos, pelo lar, ser uma dona de casa zelosa, que o marido tem que ter da mesma forma esse cuidado, esse zelo, esse carinho. Eu não falo aqui daquele zelo e ciúme doentio que um marido doente tem a ponto de querer matar, proibir que a esposa ou a noiva fale com as pessoas, vá na casa do pai e da mãe. Não, isso é doente, isso é doença, isso é telepatia, isso é doença. Me foge agora a palavra que eu queria aplicar, mas isso é doença, tá? Esse medo de que possa perder, aí não. Então o marido tem que ter confiança na mulher, a mulher tem que ter confiança no marido, né? Mas eu estou falando aqui daquele amor, daquele zelo que o marido tem naturalmente com a sua esposa por amá-la, que a esposa tem com o seu marido por amá-lo. Está faltando isso nas famílias. Ensino que preze isso. Hoje, em muitas igrejas, tá, gente? Não generalizo, mas em muitas igrejas, se a mulher for dizer que quer deixar o marido porque não tem compatibilidade de gênero, o conselho do pastor é para que ela o faça rapidamente, para que ela seja feliz em outro casamento. Entendeu? Então, pastores, homens, falsos líderes, que se diz pastores, que partem para aconselhar
um casal a se divorciarem nesse aspecto, nessas circunstâncias, ao invés de lhe mostrarem os céus, a glória de Deus, o inferno, a armadilha de Satanás, o pecado, a mágoa, a angústia, a amargura eterna das trevas, dizendo-lhes: irmã, zele sua família, zele sua casa, se esforce um pouco mais, ceda, haja com sabedoria, cuidando de seu lar, ajeite seu esposo, trate-o como um rei. Irmão Ailton, o Senhor está trazendo esse ensino, para que eu trate a minha esposa como um rei, meu esposo como um rei? Sim. E eu trate a minha esposa como rainha? Sim. Por quê? Porque Jesus disse a Paulo escrevendo, repetindo as palavras do Senhor, ele disse assim, olha, vós mulheres, sujeitai-vos. Eu vou passar a ler esse texto, é muito importante que leamos. Ele é maravilhoso, é um texto maravilhoso. A carta do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo, deixe-me olhar se é o 5, e versículo 22, deixe-me conferir. Mas rapaz, é isso mesmo. O assunto era outro, e veio para cá. Tudo bem. Nós estamos aqui para seguir a direção do Espírito. Vou colocar na tela para você ler também comigo, tá bem? Vamos ler. Olha, a palavra de Deus o que diz. Agora foi. Muito bem. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Vós mulheres, sujeitai-vos, está aqui, a vosso marido, como? Como as novelas ensinam? Não. Como a vizinha faz? Grita-o? Não. Como? Como ao Senhor. Você, mulher crente, você ama ao Senhor? Acredito que sim. Você respeita ao Senhor que treme? Acredito que sim. Então a Bíblia, a sua Bíblia, mulher crente, mulher cristã, a sua Bíblia lhe diz a mim também, diz a nós, a todos nós, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a verdade universal e absoluta, ela diz: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Por quê? Aí ele vem explicar. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Ora, então a Bíblia está dizendo que a mulher deve se sujeitar ao seu esposo como ao seu próprio Senhor. Então, quando a mulher se submete a seu marido, ela está agradando só ao marido? Não só ao marido, mas exclusivamente ao Senhor. Ela está fazendo um dos maiores mandamentos que a Bíblia contém, que é a sujeição da mulher. É a luta e a batalha dela vencer um falso e ilusório ego de que ela não deveria agir como uma mulher. Isso é uma pancada no feminicídio. Aliás, desculpe, no feminismo, né? Feminismo. Desse movimento esdrúxulo que tenta colocar a mulher numa posição que ela não cabe. A mulher tem o seu lugar digno de rainha, de coroa, né, de honra do marido. Então a esposa, ela é muito privilegiada. Só que hoje é assim, você casa, se não der certo, aí você troca de mulher. Então a mulher não tem mais valor? Você troca assim facilmente? Você casa, se seu marido não der certo, você troca. Peraí, e os princípios da Bíblia? E os princípios
da lei de Deus que são inegociáveis. E os dogmas de Cristo, a doutrina de Cristo que não pode ser mudada, que não será mudada, que não será diminuída. Onde ficam? Então quer dizer que você pode fazer o que você quer de sua vida e depois você se sairá bem? Tal ensino, tal crença, tal pensamento é perigoso, é falso, é desastroso. Você, eu, nós cristãos, somos cristãos por vários motivos, mas o maior deles é porque sabemos que havemos de dar conta de nossa vida a um ser supremo que nos trouxe para cá e que nos levará daqui para lá para prestar conta com ele. E Hebreus 4:13 diz, a palavra de Deus: e não há nenhuma criatura encoberta aos seus olhos diante dele. E não há nenhuma criatura encoberta diante dele, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então nós vamos tratar com aquele que vê todas as coisas. Então, se uma mulher quebra o princípio do casamento hoje, ela vai dar conta. Se um marido quebra o princípio do casamento hoje, ele vai dar conta a Deus. Não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. E tem mais uma coisa. Muitas vezes a mulher deixa o marido por culpa dele. É ele quem é o culpado, ele é quem é o irresponsável no lar, o negligente com os deveres matrimoniais, e é ele quem faz toda a motivação, quem gera, quem cria todos os problemas para que a mulher parta suja com a decisão de lhe deixar. É o homem que é culpado, às vezes. E às vezes é a esposa que fazer como disse o meu pastor Ival. Um abraço aí a ele e a todos os obreiros da Assembleia de Deus em Pão de Açúcar. Então, debandou. Às vezes o marido é um ótimo pai de família, é um ótimo esposo, não deixa faltar nada em casa, é um marido presente, mas a mulher debanda e deixa-o, abandona. E depois desse abandono, ele também vai procurar outra mulher, porque ele precisa. A gente entende que ele precisa. Esse marido abandonado precisa sim de uma esposa. Porém, esse fato dele ter necessidade de uma esposa não vai tirar dele a culpa de adultério. E nem tampouco dela. Ela sim é que sofrerá maior castigo. Por quê? Porque foi ela quem iniciou a separação. No caso de que, quando a mulher começa o problema e gera o divórcio. Quando o marido é quem começa com o problema e vai embora, a mulher que ficou e casou de novo está em adultério. Ela vai sofrer, mas ele vai sofrer muito mais. Ele vai sofrer muito mais porque foi ele quem primeiro o debandou. E lá no céu, lá na eternidade, no céu não, na eternidade, vai ter julgamento de tudo, sem perder nada, sem acrescentar nada. O juiz é justo e vai julgar de modo perfeito. Não é o julgamento de um homem ou dos homens que se pode corromper ou que dá com injustiça. Não. Então tá aqui, ó. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esposas evangélicas, esposas não evangélicas que temem a Deus, que são castas, porque tem mulheres que não são evangélicas, mas que são castas, que são honestas. E pasme os senhores, tem mulheres não evangélicas que hoje, no século 21, hoje, dia 3/4/2025,
dão maiores e melhores testemunhos do que muitas evangélicas. Me envergonho dizer isso, mas é a verdade. É a verdade. Na veste, no trato. A minha esposa trabalhou na casa de uma mulher católica, muito católica, que cansou de receber a paz daqueles que a saudavam, imaginando que ela fosse uma crente. Porque a nossa saudação é saudação assim, assembleano, paz do Senhor. A Vale da Bênção, a paz. Os católicos, paz e bem, paz e bem. Eu tenho amigos católicos, frades, padres, paz e bem, eu amei, meu irmão, paz e bem com você também. A saudação católica, agora veja, ela se veste de um modo que você nunca viu a silhueta de seu corpo, tá? E hoje muitas evangélicas usando roupas coladíssimas, escandalosas, que as mulheres não cristãs, as mulheres não cristãs, vêm dizer a mim, a minha esposa, falar com a gente, dizer, eu fiquei horrorizada, eu encontrei fulano de tal, pensei que ela estivesse fora da igreja. Não, ela é maestrina, ela é componente da comissão com aquela roupa. Então isso são coisas que vão abrindo brechas para o desejo, tá? Mas vamos focar no nosso assunto, porque a coisa é muito séria e é dessa forma, tá? Bem, vamos lá. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora veja o 25. Vós maridos, Deus é Deus, Deus é bom. Deus não ia dar uma pancada só na mulher, Deus deu também no marido. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Mas por que a palavra manda primeiro a mulher se sujeitar ao marido, para depois mandar o marido amar a mulher? Porque o marido jamais amará uma mulher insubmissa. Tenha isso em mente. O marido jamais amará uma mulher insubmissa. Ele pode tolerá-la. Ele pode tolerá-la, usar como o Matuto diz, aturá-la por muitos anos, por muitos dias. Mas se você é daquela pirracenta, um dia ele pode ir embora e você ficar sozinha chorando. Quem sabe que muitos casamentos não se acabaram porque a mulher foi pirracenta? Quem sabe? Aí ele vai embora, aí casa. Ele pecou, ele está em adultério. Eu não aguentava aquela mulher. Aí casou. Está em adultério. É perigoso demais, demais, demais. Ele morrer a qualquer momento e não poder chegar nos céus. Ou Jesus voltar. E a mulher que era pirracenta e que ficou só e que agora vê ele com outra, até na mesma igreja, tá? E não mais tem seu marido consigo, está arrependida, mas o desejo, a necessidade, a falta de um homem no lar, até para a proteção dela, tá? Colocou um homem no seu lar. Essa mulher está em adultério. Ela comprometeu absolutamente a sua salvação. Ela pôs em risco o futuro da sua alma por causa da tolice dela, de não ter se submetido a seu marido, de não ter entregado-se ao dever da casa, do casamento, de não ter renunciado suas vontades para fazer a vontade de seu cônjuge e de seus filhos em suas responsabilidades. Agora ela está em um segundo casamento, porque foi ela um dos pivôs centrais que gerou o divórcio. E agora, depois de casada, lamenta, pode não ir para o céu. E vem pastores
homens que se intitulam sérios, dizer que este casamento não é um adultério, não tem problema, porque Deus perdoa todos os pecados, esquecendo-se de lembrar-lhes que Deus, para nos perdoar, requer de nós condições. Eu ouvi um pastor dizer uma coisa terrível. Ele disse que o perdão não quer condições. Eu quase mandava ele ler a Bíblia. Eu não mandei porque ele estava lá do outro lado da tela. Quem disse que o perdão não quer condições? Primeiramente, para você ser salvo, você precisa crer. Ó, a condição, crer. Segundo, receber. Para receber, você precisa aceitar. E quando você vive a experiência entre crer e receber, que se configura no ato de aceitar a Cristo, quando você diz eu aceito, você está automaticamente dando-se a submissão das condições que o Evangelho prescreve, o Evangelho apresenta, promove. Se você vivia negociando com o tráfico de drogas, ao aceitar a Cristo, você imediatamente deve deixá-lo. Se você vivia com tráfico de prostituição, ou uma vida de prostituição, quando você diz eu aceito, você está automaticamente dando-se a submissão e prontificando-se a negar esta prática. Se você vive de roubo, de corrupção, de dinheiro, de assalto a banco, ou corrupção comercial, eletrônica, ou de qualquer nível, meio de corrupção, você precisa deixar. São condições. Se você tinha um inimigo ferrenho, que odiava-lo, que procurava matá-lo, você precisa, na hora que aceitar a Cristo, liberar o perdão, para que você seja aceito por Cristo e perdoado. Agora vem um analfabeto pastor dizer que o perdão não requer condições. É claro que requer condições. E o ladrão na cruz, Jesus deu a ele condições? Deu. Automaticamente ele precisou reconhecer Cristo. Quando ele reconheceu que Cristo era justo, ele reconheceu o seu pecado. Depois ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele se submeteu e depois pediu clemência. Pediu para ser lembrado. E aí sim, Jesus disse-lhes, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, parece que muitos crentes não estão entendendo quando leem Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeiro você vem, para depois ser aliviado. Mas quando você vem, e antes de receber o alívio, tem uma condição. Jesus diz no versículo 29, tomai, está no imperativo. Recebei, tomai sobre vós o meu jugo, a minha doutrina, o meu ensino. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí sim, encontrareis descansos para vossas almas. Você vem a Cristo e toma o jugo. E depois que você faz isso, você recebe alívio na alma. Agora, peraí. O que é o jugo? Por favor, o que é o jugo? Escreva aí nos comentários o que é o jugo. Eu vou lhe dizer o que é o jugo. Não é nada demais. Eu trabalhei com jugo a minha infância toda. Jugo é uma canga de boi. É uma peça de madeira, o nome é canga. No meio tem uma cava. Coloca-se uma peça de couro chamada de tanoeiro, feita de couro de boi. Coloca-se na chaveta.
do carro de boi, que se chama, numa peça chamada cabeçá, tá? Aqui no Nordeste, Pernambuco, tá? O cabeçá, o carro de boi tem o cabeçá, a canga tem o tanoeiro, que coloca-se no cabeçá, tira-se a chaveta, depois coloca a chaveta, entre a chaveta e o cabeçá tem uma ponta de ferro embaixo, chamada de salva-vida, que é quando o carro for descer uma ladeira, que se quando os bois levantarem a cabeça para frear, o carro não espremer o dono nos boi, não matar o dono nem quebrar as pernas, chama-se salva-vida. A canga é formada por 4 canzis e cada canzil tem uma brocha. Então, eu sou formado nessa área, agricultor. Então o que acontece? A canga é um jugo. E o que significa? É que quando você vem para Jesus, você colocou a canga no seu pescoço e no outro lado da canga está Jesus. Você agora não tem mais vontade própria. Você agora está subjugado à vontade de Jesus. Então se matava, não mata mais. Se roubava, não rouba mais. Se traía a esposa, tem que parar. Se traía o marido, tem que parar. Se tinha 2 mulheres, deixa a ilegítima, fica com a legítima. Se todas 2 eram ilegítimas, escolha uma com a qual você vai se casar. Por falar nisso, eu acompanhei um caso, né? Que o irmão tinha 17 anos, que morava com uma mulher. E essa mulher, com o passar dos dias, começou a desprezá-lo. E ele foi e arrumou uma nova, secreto. Depois foi revelado. E ele ficou tendo o caso com as 2. A mais velha aceitava, digo, a mais velha de convivência, que era da idade dele. Ele gerou um filho na outra mulher, na sua segunda esposa. E aí esse homem aceitou Jesus. Quando esse homem aceitou Jesus, ele disse a mim, ele me chama de Pastor Ailton. Pastor Ailton, eu tenho uma coisa, um conselho para lhe pedir. Aceitei Jesus e estou vivendo um dilema muito terrível. Já faz uns 2 anos, quero me batizar e não consigo. Eu não posso porque eu tenho 2 mulheres. Falou comigo, eu tenho 2 mulheres. E não sou casado com a minha legítima. Foi assim, pastor Ailton. Aí começou a contar. Sofria. Assim, ela começou a desprezar muito, dava muita atenção à família. Cuidado, mulher. Você não pode dar atenção a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, seu tio, seus sobrinhos, mais do que a seu marido. Cuidado, também não vá desprezar sua família por causa do seu casamento. Mas cuidado, cada coisa no seu lugar. Seu marido é seu marido. Primeiramente ele. Você casou, casou. Primeiramente ele, depois os seus pais e depois as famílias, 3 primos, segundo, terceiro, certo? Não troque, não faça isso. Aquela mulher fazia, não tinha experiência. Aí o homem foi, arrumou outra mulher lá fora. Estava certo? Não, não estava. Mas a atitude da mulher, o desprezo, o descaso, fez com que ele tomasse aquela iniciativa. Ele disse, pastor, o que é que eu faço? E eu disse a ele, eu digo, olha, meu irmão, como é que você está? Ele disse, olha, eu estou vivendo com as 2, mas eu tenho que escolher uma para casar. Eu digo, eu vou lhe dizer uma coisa. A sua carne, ele é um homem de 45 anos, na época, a sua carne, o seu desejo, o prazer sexual, lhe convida para que o senhor escolha a mais jovem. A mulher que tem 28 anos, a mãe de sua filha. E a mãe dos seus 2 filhos, que já são quase de maiores, que é da sua idade, o senhor não a queria imediatamente. Não é isso? Sim, pastor Ailton. Mas o senhor sabe que o peso da responsabilidade da vida e a experiência lhe disse que a opção certa era ficar com a segunda mulher, não é isso? É. Ela mudou depois que o senhor arrumou essa segunda mulher. Ela melhorou muito. Lamentavelmente, tem mulheres que só sabem valorizar o marido quando vê que está perdendo. Não seja essa mulher. Caso você está com dificuldades com seu esposo, cuidado para não perder. Zele seu casamento. Você mulher, você marido, zele seu casamento. Não brinque, porque o diabo quer lhe levar para o inferno.
O diabo quer que você peque para que você tenha tristeza, angústia, fobia, medo, pavor. Depois tenta o suicídio, depois cai na cachaça, sai da igreja, perca o trabalho que você construiu, o seu patrimônio, destrua, como acontece com muitos por aí. Tenham muito cuidado. Muitos casais trabalham a vida toda e quando consegue, aí um deles ou os dois dá lugar ao diabo. E aí o diabo destrói e se acaba na desgraça da vida. Porque o casamento é a base. A família é a base. Então o que acontece? Eu disse, olha meu irmão, eu não vou dizer o que você faça, mas eu vou dizer o que eu faria. Conhecendo já todas as manhas, eu vou usar essa expressão aqui, a mulher, por favor, que estiver assistindo, não se ofenda, por gentileza. É uma forma carinhosa da gente ter conversado, tá? Eu disse, olha, eu tenho um amigo que ele diz assim, o jumento tem 7 manhas, e uma mulher tem manha por 70 jumentos. A minha esposa, de vez em quando, repete isso brincando. Brincadeira, tá, mulheres? Bem, mas eu digo, você conhece já as qualidades positivas de sua primeira mulher, essa aqui você já está há 17 anos com ela. Você conhece os pontos fracos. Você conhece as qualidades positivas. Você sabe que ela lhe ama. É a mãe de seus filhos. Ela é a mulher que você conheceu na sua juventude. É a sua companheira que construiu com você toda a sua... O que você tem hoje, você conseguiu ao lado dela. E essa segunda mulher, você não conhece ela. Absolutamente. Ela é mais jovem. Se o senhor se casar com ela... mais na frente o senhor pode depois vir a ser traído, porque vai ser um julgo desigual, o senhor não vai ter potência, sustência, vou usar a expressão bem matutina, tá? Para dar de comer a uma mulher dessa no lado sexual. Aí essa mulher pode depois ser tentada a lhe trair, pode vir a fazer. O senhor pode não gostar, partir para ter que abrir a sepultura de alguém. Fui mostrando. Então o senhor, se eu fosse o senhor, eu escolheria aquela que eu já conheço, que me perdoou, que quer ser minha esposa, que quer consertar e que é de fato. Pastor Ailton, eu vou pensar, mas o coração se alegrou com essa palavra. Menos de um mês ele casou. E com a outra, ele assume a menina, não tem inimizade, é amigos, mas não quer conversa. Sabe o que aconteceu? Passado 2 anos, passado uns 6 meses, ele batizou-se. E ele contou a mim. Eu tinha um sonho, numa caminhada com os irmãos, e tinha um obstáculo, uma pedra. Os irmãos tudo passavam e eu ia passar, não conseguia. Quando ele se batizou, ele conseguiu. Quando ele casou, que se batizou, ele conseguiu passar. No sonho que sempre se repetia. Passado 2 anos, ele foi consagrado a diácono. E agora, ele é um presbítero e dirige igreja. Quer dizer, a escolha certa. Então, as mulheres, zele seu casamento. Cuidado para não ser uma brecha para o inimigo entrar no seu lar. Com essas roupas que são inconvenientes. Com amizades que são impróprias. Né? Tenha muito cuidado. Tenhamos, nós, homens também, cristãos, porque a Bíblia diz, não sou eu quem diz, é a Bíblia, a palavra de Deus, que o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou não é assim? Então o que acontece? Acontece que um marido não pode amar uma mulher que não seja submissa. E a mulher, sendo submissa, ela ganha seu marido, a mulher sábia. Então é isso, gente. Nós precisamos ter cuidado. E depois do divórcio, em muitos casos, muita gente mesmo, se entrega e é ceifado e tem a vida levada para a eternidade, é levado para a eternidade e pede com certeza a salvação. Bem, gente, então vamos aqui nos comentários que eu separei aqui, né? A banalização do divórcio na classe evangélica é lamentável. Pastores que mandam se divorciar. E tem pastores que vai aconselhar e termina entrando num problema muito sério.
Tá aqui a irmã Vivi Ramos, ela comentou esse comentário dela há 7 meses, ela diz assim: Paz do Senhor, irmão Ailton, meu caso, ela vai apresentar o caso dela. Meu marido morou junto com outra mulher antes de mim. Hoje me encontro separada há 5 anos. Muitos dizem que eu posso me casar de novo, pois eu não sou a esposa legítima, mesmo sendo casada no civil. Veja, ela morou junta com o marido com quem ela se casou. Tá? Aliás, desculpe. O marido dela morou junto com outra mulher antes de se casar com ela. E depois se casou com ela no civil e pessoas foram dizer a ela que o casamento dela não era casamento. Irmã Vivi Ramos, a satisfação, ler seu comentário, já o respondi, eu acho que poucos minutos ou horas depois que a senhora comentou. Você comentou, você não é tão né? Você é jovem. E eu respondi, está lá no canal, né? Então o que acontece? Veja bem, essas pessoas sabem que o primeiro casamento lá do seu marido não era casamento legítimo, era uma união estável, era um concubinato. Mas essas pessoas dizem isso que é para ver a senhora cair numa armadilha, tá? Então elas não querem reconhecer na sua presença que não era de fato um casamento, que é para dizer que a senhora está em pecado. Esteve, né? Então, completando aqui o restante dos seus comentários, estou separada, encontro-me separada há 5 anos. Muitos dizem que eu posso me casar de novo, pois eu não sou a esposa legítima, mesmo sendo casada no civil. Oh, que engano, rapaz, dessas pessoas. Isso procede? Não, não procede. A senhora é a esposa legítima. Então, vou explicar com mais clareza. Deixa eu olhar como é que está aqui. A tela está bem, está ótimo. Então, deixa eu me explicar com clareza para aqueles que estão ouvindo. Veja bem. Olha, se alguém morou junto, pode passar 1 ano, 2, 3, 10, 20, 30, 40. Essas pessoas que moraram juntas, ao se separarem, elas ficam livres para se casarem e não cometem pecados, tá? Mesmo que tenham filhos e netos, não cometem pecados. Por quê? Porque o tempo não faz casamento. O que faz casamento é a lei. E a Bíblia reconhece o casamento feito na lei. Dito isso, sabemos que vem alguém, um neófito, um ignorante, um leigo, e diz assim: ô irmão Ailton, mas quando não tinha a lei, os casamentos não eram assim? Olha, quando não tinha a lei, havia o costume da região, o costume regional. E nós temos exemplos bíblicos. Quando Abraão pede a seu servo Eliezer que vá buscar uma mulher, uma esposa para seu filho, lá do povo dele, que tinha o costume honrado, né? Que tinha tradição, que tinha moral, ética. Sempre os homens de Deus prezam pela moral, pela ética. Né? Nas tribos indígenas, em muitas delas, tem-se o costume moral, ético. Em muitas regiões do mundo, quando não havia leis, havia o costume. Quando Jacó foi se casar com Raquel, lhe deram Lia, porque o costume daquela região ditava que a mulher mais velha era a primeira a se casar, a filha mais velha. Então, aonde não há lei, o que prevalece é o costume, que não é vergonhoso. Vergonhoso seria quebrar o costume. Ok? Então, o costume voga como tradição e a tradição como lei. O que é consagrado em lei? A tradição. Tá? Então, mas havendo lei, cessa o costume, porque o costume converteu-se em lei. E é a lei que consagra um casamento. Agora, do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que prostituição é pecado. Correto? Quando Judá, em Gênesis, entrou a Tamar, houve pecado e ele sentenciou lá a morte. Só não morreu Tamar
Porque mostrou o cajado, o sinete e, deixa-me olhar, parece que tinha outra coisazinha. O cajado, o sinete e tinha lá outro objeto, tá? De pastor que ele tinha deixado como penhor para ela. O que acontece? Acontece que, Vivi, você não pode se casar, você está correta, você não pode se casar. E essas pessoas que dizem que você pode se casar, elas não sabem nem o que estão dizendo. Você morou junto, separou, pode se casar. Agora, você foi casada uma vez no civil, você foi casado, casou uma vez no civil, não pode se separar. Se separar, porque a convivência se tornou impossível, não pode casar de novo. Ô irmão, quer dizer que se eu casar e der errado, eu vou ficar sozinho? E por que não entra nos padrões bíblicos marido e mulher para viverem? E tem deles que dizem assim, gente, e eu vou agora ficar sozinho, é? E Deus fez o homem, Deus não quer ninguém só não, quer não. E você não já se casou a primeira vez? Você é quem quer ficar só, porque não está tolerando, não está podendo perdoar. Perdoar as fraquezas do dia a dia. As burradas de uma pessoa. Não é traição, não. Ninguém casa para trair, nem para ser traído, não. Quando a pessoa já parte para trair, é um ato de covardia. Essa pessoa já quer destruir o casamento. Essa pessoa já é covarde. Essa pessoa já é maldosa. E se acontecer? Se acontecer, é chamado de a desgraça da vida de um casamento. É uma traição, é o fim, é a destruição. Mas mesmo havendo a traição, a Bíblia Sagrada não dá margem para o segundo casamento do cônjuge que foi traído. Isso é a verdade bíblica. Não sou eu quem digo, é a Bíblia. Porque quem traiu pecou. Quem traiu está errado. Quem traiu não está correto. E o cônjuge traído? O cônjuge que foi traído, ele foi vitimado. Ele foi vitimado de um ato tão brutal e amargo como a própria morte. É lamentável isso. Isso é muito sério. O que se precisava fazer era ensinar aos jovens, às crianças, desde a infância, desde a adolescência, a serem verdadeiros, a serem fiéis, a serem sérios nos tratos, nas alianças, nos compromissos. Era isso que se deveria fazer. É isso que os pais devem fazer com seus filhos, que os pastores devem ensinar aos membros das suas igrejas, que os professores devem ensinar nas escolas públicas de nosso país. Ensinar a serem verdadeiros, a serem sérios, a serem honestos, a terem moral, terem respeito. É assim que se salva e que se promove um futuro promissor de uma sociedade, de uma família, de um lar, de um cônjuge, de uma mulher, de uma esposa, de um marido, de um esposo. Ensinando ética e moral, a qual, neste país, nesta sociedade, tem e está sendo pisada por terra. Ética e moral, senhores, nem dentro das nossas igrejas evangélicas está existindo mais. E eu falo isso com cátedra. É lamentável. Ainda a gente bate no peito e diz, eu sou salvo. E a ética de Cristo é negada. A ética de Cristo é desprezada. E para quem não sabe, a ética, a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo é quem salva. Cristo é o salvador de todos os homens. Mas, por que não salvará a todos os homens? Isso vai para os calvinistas também agora, para eles aprenderem com essa palavra. Porque nem todos os homens se submetem e vivem a ética cristã. Porque o que salva é a ética. Só Cristo sem a ética não salva ninguém. Aí o indivíduo diz, religião não salva. Não salva para aqueles que não querem ser salvos. Mas para quem quer ser salvo, a religião cristã é o caminho da salvação. Porque Cristo e o cristianismo são ambos a mesma coisa. Não se pode
afastar, separar Cristo de seus ensinos. E esta sociedade, a qual recebe erroneamente o rótulo internacional de o país mais católico, mais cristão do mundo, é um rótulo falso. Esta sociedade tem pisado por terra a ética de Cristo, os mandamentos de Cristo. Então é isso. Aí Vivi continua dizendo aqui, olha, eu vou mostrar o comentário dela agora, tá? Vivi Ramos. É uma satisfação, Vivi, mais uma vez, tá? Um abraço, saudade de você, saudade de José Renildo, saudade aí de Pereira e todos eles aí inscritos em nosso canal, que comenta, do nosso amigo, rapaz, lá de São Paulo, olha, eita, Renê. Saudade de você, Renê, um forte abraço. Bem, ela diz aqui, olha, isso procede? Ela faz essa pergunta. Não, não procede. Você não pode casar de novo, Vivi. Aí você fica nessa posição aqui que você disse, ó, realmente, a esposa legítima é aquela que ele se juntou, ficando eu livre? Abraços. Não, Vivi, não. A esposa legítima é você. É você a esposa legítima, tá? Você com quem se casou civilmente. Você se casou civilmente, você é a esposa legítima. Ele morou junto, a outra não era. Era só uma concubina, tá? Então é isso. Se você está casado, de fato, no civil, você é o cônjuge legítimo. Se você está casado no civil com alguém que antes de estar com você já foi casado com outra pessoa, o seu casamento é um adultério. Se, deixa eu colocar aqui isso. Se você é o primeiro cônjuge e o seu companheiro também é o primeiro cônjuge e o casamento é legítimo, tá tranquilo. O casamento está tranquilo. Se ninguém foi casado, mas estão juntos e são os primeiros cônjuges um do outro, mas não são casados na lei, estão diante de Deus em pecado, porque configura-se em uma prostituição, uma mancébia, um concubinato. E é nessas condições que Jesus disse, aquele que deixar a sua esposa, a não ser em caso de concubinato, de mancébia, prostituição, e casa com outro, comete adultério. Mas, e quem casar com ele, também comete adultério. Significa dizer que, se alguém casou com seu marido, Vivi, a pessoa que se casou com seu marido está em adultério, e ele também está em adultério. Você está livre, ficando só, como você disse. Né? Como você disse. É isso? Quem se casa após o divórcio fica em adultério. É isso? Foi você disse aqui nesse outro comentário. Deixa eu olhar. Eu respondi você, né? Eu disse assim, ó, para você. Deixa eu olhar o comentário aqui que eu li. Vou ler com você, tá? Vou botar aqui na tela para que vocês possam ver. Vocês aí também que estão acompanhando a live. Deixa eu aumentar um pouquinho. O vídeo é esse. Amém, irmã Vívia. Não procede. Tal acusação contra a senhora é falsa. A senhora tem o total direito de se casar com ele, que foi o seu primeiro esposo, né? Pois a palavra de Deus lhe dá total liberdade para consumar este seu desejo de se casar com o homem que é seu companheiro, desde que ele não tenha sido casado antes. Mas, mesmo se ele era casado, mas tenha ficado viúvo, ainda assim a senhora poderia sim se casar e não cometeria adultério. As pessoas que lhe censuraram estão completamente equivocadas, ignórias. Parabéns. A senhora é a legítima esposa de seu marido e não precisa se preocupar com os comentários de quem não conhece o assunto. Obrigado por interagir com a gente. É uma imensa satisfação poder
contribuir para o fortalecimento da família. Deus continue abençoando sua vida e sua família sempre. Aí ela respondeu de volta, aqui o comentário dela. Amém, irmão Ailton. Sou casada no civil, só estou separada de corpos. Sigo sozinha com meu filho, junto com Cristo, pois tenho medo desta condenação do segundo casamento. Fique com Deus e que Ele continue te dando sabedoria. Graças a Deus pelas suas palavras, Vivi Ramos. Sigo sozinha com Cristo. Então, se você puder, mulher, se você puder, marido, que está divorciado, se reconcilie, caso você queira, se você puder, caso haja condições, porque às vezes você quer, mas não pode, porque o outro cônjuge também não lhe quer, ou já arrumou alguém. Mas se você pode consertar os erros da vida, se você pode voltar atrás numa decisão abrupta, drástica, trágica, dessa que é um divórcio, se você pode consertar, vou usar a expressão do pastor Ival, é melhor ir sofrendo, carregando a cruz, do que o divórcio. Melhor. Mas se o divórcio é inevitável, o conselho bíblico é para que ele não se case. E eu lhe dou um conselho. Procure imitar a irmã Vívia Ramos, tá? Vivi Ramos. É o conselho que eu tenho para lhe dar. Agora, se não é possível, você decide conforme você bem quer. Não é isso? Eu dou esse conselho, mas não é de forma direta, é de forma subjetiva, porque na realidade nós somos pessoas feitas de desejos, emoções, sentimentos. Né? Então precisamos entender isso. Né? Agora, muitos só sabem reconhecer o valor do seu cônjuge depois que perde. Não é isso? Depois que perde. E tem outro comentário aqui, é de uma mulher. Infelizmente, aqui eu vou ler, não aguento, eu tenho que ler isso com você, ó. Para terminar a live, tá, gente? Ô, gente, só vai 57 minutos, que bom. Mas vamos lá, vamos terminar aqui a live. Tá aqui, ó. Infelizmente, @feitosa721, há 7 meses, ela diz. Infelizmente, tem uma filha que está no segundo casamento, mas não teve o meu apoio. Parabéns, Feitosa. Parabéns por não ter dado apoio. Por não ter dado apoio ao casamento da sua filha, porque é um adultério. É um adultério. Me perdoe aí a filha de Feitosa, mas é a palavra de Deus quem diz, tá? Não sou eu quem afirmo. É um adultério. O segundo casamento é adultério. E ela diz assim. Olha. Tá aqui. Não teve o meu apoio. E hoje é pastora. Fico muito triste. Ore por ela, pastor. Eu quero lhe dizer que eu já orei, tá, Maria? Eu já orei. Maria Feitosa. Eu acho que é isso. Já orei. E quando eu lembrar de novo, orarei sim. Lembrando que quando uma coisa começa errada, ela tende a continuar errada. Olha, uma pastora não tem, a Bíblia não dá aprovação para uma mulher assumir este cargo. Não existe pastora na Bíblia. As pastoras que existem na Bíblia, elas eram filhas de homens que não tinham filhos para o trabalho braçal. Pastorear ovelha, eu sou pastor de ovelha. Pastoreei ovelhas. Tá, e hoje eu ainda tenho alguma coisa para pastorear, muito pouquinho que Deus me deu, mas pode vir a ser muita, né? Bem, o pastor é um trabalho difícil, mas não tem aprovação, né? O pastor espiritual, o cuidador de almas, não tinha mulher pastoras na Bíblia, não tem, na verdade. Tinha pastoras de ovelhas, animal. De ovelhas, animais. Porque os pais
de tais pastoras, não tinha homens em casa. Aí quem pastorava? Quem fazia o trabalho dos homens? Aquelas mulheres, tá? Então, eram essas pastoras que tem na Bíblia. Mas pastoras espirituais, que cuida de alma, que ensina a palavra, não. Isso é uma anomalia teológica, isso é uma coisa fora do padrão bíblico, está errado. Isso é uma banalização da bibliologia, tá? Então tá aqui, infelizmente, ela está no segundo casamento. Tá em adultério, não tem o apoio da mãe, tá? Deixa eu olhar se tem mais aqui outro comentário importante que eu tenha botado, porque eu já estou esquecido, tá? Sim, eu coloquei aqui. Não, ela colocou. A paz do Senhor, Jesus, pastor. Não é só na Assembleia de Deus que estão aplicando o segundo casamento. No ministério que eu congrego apoia. Teve uma época que eu evangelizei o meu pastor com Malaquias 2, versículo 16. Ele disse que eu não sabia de nada. Mas é isso, irmã Maria Feitosa. É isso que essas pessoas fazem. Desprezam na cara e não para ouvir o conselho da verdade, negando-se a aprender a verdadeira voz da verdade, da palavra. A senhora disse que evangelizou o seu pastor. Quando se coloca na balança, a senhora está mais sábia do que o pastor da igreja em que a senhora congrega. Eu quero dizer à senhora que é possível que o seu valor espiritual, pessoal para ele, seja bem miudinho. Mas eu quero lhe dizer que diante de Deus o seu valor é muito grande, minha irmã. Talvez a senhora seja aquela irmã que esteja sofrendo perseguições na igreja por causa dessa verdade. Os irmãos não gostam dessa palavra. Os irmãos não gostam dessa exortação espiritual, desta exortação, desta advertência teológica. Os irmãos desprezam, mas eles desprezam porque desprezam a seriedade da vida espiritual por causa do capitalismo, que cegou o entendimento dos incrédulos. Ora, pastores hoje ensinando e pregando a prosperidade financeira em muitas igrejas brasileiras. É o fim, meus irmãos. Mas vamos continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? 1 hora de live. Quero agradecer aí o carinho de todos que participaram. Peço a você que se inscreva em nosso canal, compartilhe, deixe o seu like, convide seu amigo para assistir essa live, mande para ele, aquela pessoa que está sofrendo no casamento, para que ele olhe, porque pode ser que esteja nele a falha, pode ser que esteja na esposa, pode ser que esteja em mínimos detalhes. Observe bem, marido. Mulher, observe bem. Pelo amor de Deus, cuide da sua casa. Cuide de seu marido. Marido, cuide de sua esposa como você cuida da menina de seus olhos. Porque seus filhos precisam disso, tá? Os vossos filhos precisam de vocês estarem juntos. A alma, a salvação de vossos filhos estão em vossas mãos. Pais que estão pensando em divorciar-se. Pais que estão pensando em largar os compromissos do casamento para viver os prazeres da carne. Depois você vai prestar conta. Você vai plantar? Pense bem, porque depois você vai colher. E não se colhe uvas plantando espinhos. Não se colhe paz plantando discórdia. Pense nisso. Pensemos nisso. Eu tenho que me incluir, porque eu me considero igual a você. Para ensinar o que eu ensino hoje, eu pago o preço. E você nem queira saber o quanto é pesado este preço. Preço de coisas que você nem imagina. Mas aquilo que Deus nos deu a falar, devemos falar. Amém? Quero agradecer a você pela sua vida, a Deus pela sua vida, agradecer o carinho, a paciência, tá, de nos ouvir. Que Deus abençoe sua vida, seu lar. Vamos orar. Vamos orar pela família, orar pelos nossos lares, chegar perto de Deus,
chegarmos perto de Deus. A Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Levantai as mãos, pecadores, e reconhecei que precisamos de Deus, que você precisa de Deus no seu lar, que essa esposa que hoje é gorda, às vezes é chatinha, às vezes está com o cabelozinho amarrotado, mas essa esposa que é fiel a você, que lava suas roupas sujas, que faz a sua comida, que às vezes lhe trata com um pouquinho de ignorância por causa do agito da vida, mas que à noite ela vai lhe dar um cheiro, vai preparar a água para você tomar banho, levar a toalha para você, a toalha, vai fazer a sua janta, vai lhe dizer assim: meu velho, meu amor, eu lhe amo, obrigado por você estar ao meu lado. E você com ela vai compartilhar suas alegrias e seus sofrimentos. É essa mulher. E a novinha que esteja talvez lhe dando charme, bola, aquela só quer destruir a sua paz, roubar o que você tem de melhor, que é a união do seu lar, a sua espiritualidade, a sua fé. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado, porque Jesus está voltando e Ele quer nos levar para os céus, para a glória, para a paz celestial, para o reino de Deus que está entre nós. Amém, meus irmãos? Um forte abraço, Deus te abençoe. Não brinque, o casamento não é capaz, não pode salvar um homem, mas a quebra de um casamento é bem facinho de o condená-lo eternamente à perdição eterna. Abraço, paz do Senhor, definitivamente, vamos concluir. Obrigado a todos e a você que está aí com a gente. Deus abençoe. Amém? Qualquer coisa, pergunta aí nos comentários, eu responderei, ou com a live, ou com comentando também, tá bom? É isso aí. A paz do Senhor. Fique